Bom dia a todos, que a graça e a paz de Cristo esteja com você, com a sua casa, com a sua família. Seja muito bem-vindo a mais um devocional. Todos os dias às 6 horas da manhã, estamos aqui sempre iniciando um devocional, sempre trazendo uma palavra de Deus para o nosso coração. Todos os dias estamos aqui, iniciando o dia na presença de Deus. Iniciando o dia na presença daquele que tudo pode, na presença daquele que tudo faz. Esse é o dia que o Senhor fez. Vamos nos alegrar. Vamos viver de forma intensa o dia de hoje. Esse é o dia que o Senhor preparou. Enquanto estávamos dormindo, esse dia estava sendo preparado no Senhor. Seja muito bem-vindo. Vamos iniciar o nosso devocional. Seja bem-vinda, Dona Heloísa, Deus abençoe, querida. Seja bem-vinda, Mira, Deus abençoe. Bom dia, Irla, Deus abençoe, querida. Seja bem-vinda. Bom dia a todos. Bom dia, Gi. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Bom dia, Cláudia. Deus abençoe, querida. Vamos chegando. Amém, Cláudia. Uma semana abençoada para todos nós, né? Deus é bom. Vamos chegando. Vocês estão me ouvindo bem? Bom dia, meu amigo Zaguete. Deus abençoe, querido. Vamos chegando. Mais um devocional. Como é bom, né? Como é bom acordar na presença do Senhor. Como é bom acordar na presença daquele que cuida de nós, né? Queridos, vamos começar o nosso devocional. Sabe, eu sempre costumo dizer que a nossa vida ela é uma jornada, né? Ela é uma caminhada, ela é uma estrada que a gente está percorrendo. Todos os dias é um dia onde estamos caminhando. Estamos começando o dia de hoje. São 6 horas e 4 minutos. Nesse momento, estamos despertando para um novo dia. Bom dia, Marisa. Deus abençoe, querida. Seja bem-vinda. Estamos começando o dia. Estamos começando um dia na presença de Deus e começando esse dia de jornada, esse dia de caminhada. Bom dia, Gabi, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Bom dia, Vilma, Deus abençoe, querida, seja bem-vindo a todos vocês. A questão é que a gente não sabe como será o dia de hoje. A gente não sabe como será o dia que está começando agora. A gente tem os nossos planos, a gente tem os nossos sonhos para os dias de hoje. A gente tem os nossos desejos para o dia de hoje, mas o fato é que não sabemos, porque a gente não tem como enxergar o futuro. Mas precisamos entender uma coisa: nós cremos num Deus, nós cremos num soberano, nós cremos num Deus criador dos céus e da terra, que Ele tem para nós esperança e um futuro. Eu disse ontem que o que nos move, o que nos faz caminhar todos os dias, é a esperança que nós temos de um futuro. Bom dia, Rose, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. A esperança que nós temos de um futuro. Existe um futuro para mim e para você, sabia disso? Existe um futuro. O futuro, ele é um lugar preparado por Deus. O futuro, ele é um lugar onde Deus já esteve. E Ele volta para nos dizer que será um futuro extremamente abençoado. Porque quem prepara o nosso futuro é o Senhor. Bom dia, Marcelo, seja bem-vindo, meu amigo, Deus abençoe, querido.
Bom dia, Gustavo. Seja bem-vindo, querido. Deus abençoe. Nós temos um futuro no Senhor. Quando estamos em Deus, nós temos a garantia de um futuro. A vida nossa em Deus, ela não se resume no que estamos vivendo hoje. A vida nossa em Deus não se resume o momento que estamos atravessando hoje, não. Nossa vida com Deus nos faz olhar além. Nossa vida com Deus nos faz acreditar com o coração cheio de esperança que existe um futuro. E hoje o nosso devocional é sobre isso. Esperança e futuro. Precisamos ter em nós essa chama da esperança acesa todos os dias. Eu disse ontem, na oração que eu fiz na igreja, que um homem e uma mulher sem esperança estão mortos. Porque é a esperança que nos movimenta. É a esperança que nos faz caminhar em direção a um futuro que Deus já preparou. Entendam que as bênçãos do Senhor, elas já estão prontas para serem derramadas sobre a minha vida e a sua vida. Deus é um Deus abençoador. Deus é um Deus que nos ama profundamente. Deus é um Deus que nos quer ver bem, felizes. Deus é bom. A gente precisa enxergar dentro do nosso contexto de vida, precisamos sempre enxergar a bondade de Deus. Procure enxergar hoje, nesse novo dia que está começando, a bondade de Deus. Enquanto estávamos dormindo, Deus estava trabalhando, preparando esse dia com muito amor para mim e para você. Encare um novo dia como um presente de Deus. Eu me alegro muito quando eu acordo, porque eu sei que é uma dádiva, é um presente que o Senhor está me dando, dizendo: existe um futuro, mantenha sua esperança ativa em mim, porque existe um futuro preparado para você. Você não é aquilo que você está vivendo hoje. Não, você é mais do que isso. Você está caminhando para um futuro que eu já preparei para você, diz o Senhor. Bom dia, Patrícia, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Eu quero começar esse devocional lendo com vocês o livro do profeta Jeremias, capítulo 29, o versículo 10 ao 14. Vamos ler 4 versículos hoje do capítulo 29 do livro do profeta Jeremias. Diz assim a palavra de Deus: assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu, olha isso, que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e de não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e eu os trarei de volta do cativeiro e os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde deportei, diz o Senhor. Olha o que o profeta Jeremias recebeu do Senhor. Recebeu uma promessa. Jeremias 29 é o registro de uma carta de um profeta, que em nome de Deus ele enviou para os judeus que estavam cativos na Babilônia. Bom dia, Marta, seja bem-vinda, querida. Vocês conhecem a história? Os judeus teve um momento da vida que eles foram levados, eles foram cativos pelo rei Nabucodonosor da Babilônia. Bom dia, Mônica, seja bem-vinda, querida.
Dentre muitas coisas que poderiam ser destacadas nessa história, vale a pena a gente atentar e ressaltar o seguinte: Deus revela ao povo que foi Ele quem os levou cativo para a Babilônia. É interessante, foi o Senhor que levou aquele povo para serem cativos na Babilônia. Mas também Ele deixa muito claro que é Ele que vai libertá-los e restaurá-los. E a gente começa a entender que o teor dessa carta apresenta um Deus que dá ênfase nos seus planos. Ele dá uma esperança e dá um futuro. Por mais que Deus tenha levado aquele povo para a Babilônia, entenda, Ele não encerrou o seu relacionamento com o povo. E Ele fez questão de lembrar a sua promessa. Sabe, queridos, entenda uma coisa. Quando eu estava lendo esse versículo ontem à noite, bom dia, Pri, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Quando eu estava lendo esse versículo ontem, existem determinados momentos da nossa vida que a gente vive, sejam eles desafios, sejam eles problemas da nossa vida, que é exatamente o agir de Deus. Deus te trouxe para viver esse momento. Entenda uma coisa, por mais dolorido que esteja, de repente por mais estranho que pareça, por mais sem resposta que você tenha dessa situação. Bom dia, Alexandre, meu amigo, Deus te abençoe, querido, seja bem-vindo. Por mais que você não entenda, de repente, o que você pode estar vivendo, porque nem sempre teremos respostas, ou quase sempre, não teremos resposta do que estamos vivendo. Mas entenda uma coisa, você está exatamente onde Deus gostaria que você estivesse. Entenda isso. Você está exatamente onde Deus gostaria que você estivesse. Nada na sua vida e nem na minha vida acontece por acaso. Existe um mover de Deus, existe um tratar de Deus. Aquele povo foi levado para a Babilônia porque eles precisavam ser tratados. Em alguma área, eles precisavam ser forjados, eles precisavam ser tratados. Bom dia, Cá, Deus te abençoe, querida, seja bem-vinda. Entenda que qualquer dificuldade que você venha passar na sua vida, ela precisa e deve servir de lição, porque existe o mover de Deus dentro dessa situação. Entenda que Deus não perde o controle de nada, nada passa despercebido ao olhar do Senhor. Aquele povo foi levado para a Babilônia pelo próprio Deus. Aí você vai falar, então Deus é mau, Ele quis escravizar aquele povo? Não. Entenda que Deus não tem prazer no sofrimento, Deus não tem prazer na dor, mas Ele não dispensa as situações da vida para fazer de você uma pessoa melhor, para fazer de você uma pessoa mais madura. Entenda que tudo que a gente atravessa na vida tem um propósito e uma lição a ser aprendida da parte do Senhor. Agora, em momento algum, Deus ficou distante daquele povo. E tenha certeza que Deus não está distante de você. Não está distante de você. De repente você pode estar se perguntando, mas pastor, o que essa história da Babilônia tem a ver comigo? Eu te respondo, tudo. Tudo. Tudo a ver comigo e com você. Tudo que é registrado na Bíblia, que Deus permitiu que fosse registrado, é para nos ensinar princípios, valores, para nos dar exemplos de forma, conduta, de vida. A palavra de Deus, o livro do Senhor, as Escrituras Sagradas, ela é perfeita para corrigir, para levantar,
para nos fazer pensar. A palavra de Deus é perfeita. Deus olha para você, entenda uma coisa, Deus olha para você, Ele olha de repente para a realidade de vida que você está vivendo, Ele contempla as suas dores, os seus sofrimentos, suas lutas de repente lá íntimas, mais profundas, seus medos, suas angústias. Entenda que nada passa despercebido do Senhor. O Senhor te enxerga lá dentro, no íntimo do teu ser. E Ele sabe o que você está vivendo. Quando você está entre amigos, quando você está entre pessoas, quando você está entre um grupo, no trabalho, em casa, enfim, de repente você não demonstra o que você está vivendo, o que você está sentindo, mas Deus, Ele penetra lá na sua alma, no seu espírito, e Ele contempla profundamente tudo aquilo que você está vivendo, seja bom ou seja ruim. Ele contempla tudo que você está vivendo. E por isso, Ele sabe os planos que Ele tem para você. Ele sabe os planos. Como Ele disse nesse versículo que lemos. Ele diz, porque sou eu. Ele deixa muito claro. Ele diz, sou eu. Não são seus amigos, não é seu marido, sua esposa, seus filhos, não é o seu pastor, não é a sua igreja, não são seus recursos, não. Ele diz, sou eu, o seu Deus, o seu Pai, aquele que te conhece no íntimo, aquele que extrai de você o que você tem mais íntimo, mais profundo. Sou eu, Ele diz, que conheço os planos que tenho para vocês. E os planos que Ele tem é um plano de prosperidade, é um plano de não causar dano, é um plano de um futuro, de uma esperança que será concretizada no Senhor. Bom dia, Kelly, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Existe uma promessa, existe uma promessa. Ele diz, eu sei os planos que tenho para vocês. E Ele finaliza dizendo que nas mãos dEle você tem uma esperança e um futuro. Agora, a pergunta é o seguinte: por que eu posso ter esperança e futuro? Por que eu posso confiar nessa promessa? E é isso que eu quero comentar hoje, compartilhar com vocês. Existe uma esperança, existe um futuro para a minha vida e para a sua vida. Entenda uma coisa, queridos, o que você vive não resume a sua vida. Entenda isso. Existem situações na vida, existem coisas que acontecem na nossa vida que quando a gente passa por ela e quando a gente está vivendo, a gente acha que é o fim. A gente acha que de repente é um ponto final na nossa existência. Não. A sua realidade não te define. A sua realidade não deixa de você ser filho e filha de Deus. Não. Entenda uma coisa, o diabo, inimigo das nossas almas, Satanás, ele é mestre em querer colocar um ponto final na nossa história. E as situações que de repente vivemos na vida, a gente encara como um ponto final. Não. Porque vem Deus com muito amor, com muita misericórdia. E onde tem um ponto final, Ele tira e coloca uma vírgula e diz para você, continua, porque sua história ainda não acabou. E Deus está dizendo para mim e para você nesta manhã o seguinte: existe um futuro, existe esperança. A sua história ainda não acabou. Entenda que a última palavra sempre será do Senhor. A última palavra sempre será do Senhor. E por que você precisa confiar?
Por que você pode ter esperança? Por que você pode ter futuro? Mesmo diante de uma grande tempestade, mesmo se você estiver no olho do furacão, por que você pode ter esperança? E por que você pode ter um futuro? Primeira coisa que eu quero destacar com vocês nessa manhã. Por que eu posso ter esperança e por que eu posso ter um futuro? Porque é Deus que fez a promessa. É Deus que fez a promessa. Não foi nenhuma outra pessoa que fez a promessa para você de que existe esperança e um futuro próspero, abençoado, além dessa realidade que você está vivendo. Existe um Deus que disse: sou eu, que conheço os planos que tenho ao seu respeito. Então, por que você pode ter esperança e futuro? Porque quem prometeu, quem fez essa promessa, é Deus. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, nós lemos ali: porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Então entenda que você pode ter uma esperança, um futuro, porque quem te fez essa promessa é o próprio Deus. É aquele que criou os céus e a terra, é aquele que sustenta, é aquele que colocou o fôlego de vida dentro de mim e dentro de você. É aquele que acordou você nesta manhã e está dizendo para você: continua, continua, a sua vida ainda não acabou, a sua história ainda não acabou. Bom dia, Ana, seja bem-vinda, querida, Deus te abençoe. Você pode ter esperança e futuro, porque quem te fez a promessa é o nosso Senhor, o nosso Deus. Então, creia que existe um futuro. Bom dia, Ilana, Deus te abençoe, querida. Existe um futuro. Sabe, queridos, a gente perde muito tempo olhando para as circunstâncias da vida. A gente perde muito tempo olhando para as circunstâncias da vida. O olhar que Deus espera de mim e para você é um olhar de esperança, é um olhar para o futuro, é um olhar além das circunstâncias. O que eu acho muito lindo, da parte de Deus, e a palavra nos diz isso, é que quando Jesus Cristo está olhando para a cruz, ele poderia, como homem, olhar para o sofrimento, olhar para a dor que ele ia passar, olhar para a alma abatida que ele disse que ele estava ali no jardim do Getsêmani, e ele disse para os discípulos ali naquele jardim: a minha alma está abatida até a morte. É interessante que Jesus Cristo, quando ele olhou para a cruz, ele olhou para a cruz com alegria. A palavra de Deus nos diz a alegria que lhe foi proposta. Isso foi Paulo que disse. É interessante que Jesus olhou para aquele sofrimento, aquele símbolo de sofrimento, que era a cruz do Calvário, que aos poucos minutos ele ia estar ali derramando o seu sangue, tendo seu corpo dilacerado, partido. Mas ele olhou para aquele sofrimento com alegria. Sabe por quê? Porque ele não olhou para a cruz. Ele não olhou para a cruz. Ele olhou além da cruz. Ele olhou além da cruz. E quando ele olhou além da cruz, ele enxergou eu e você. Por isso ele se alegrou. Quando ele olhou além da cruz, ele enxergou eu e você. Ele olhou para o futuro com esperança e isso o alegrou. Por isso ele foi até o fim, de boca fechada, sem falar nada. Ele foi até o fim, em silêncio.
porque ele sabia que existia um futuro de salvação, um futuro de remissão dos pecados, um futuro de justificação, um futuro de vida para mim e para você. Foi assim que ele contemplou a cruz. E é assim que eu e você devemos contemplar a nossa vida, olhando além. E isso deve nos alegrar, porque existe uma promessa: sou eu que conheço os planos que tenho a vosso respeito. Planos de prosperidade, não de causar danos. Planos de esperança e um futuro. Olhe para a sua vida dessa forma, em silêncio, só contemplando o que está vindo na sua direção. Entenda, está vindo na sua direção um novo tempo, uma nova história, um novo recomeço. Olhe além das circunstâncias. Pare de olhar para a sua realidade de vida. Ah, mas a minha realidade de vida é boa. Que bênção, ela vai ser melhor ainda. Ah, a minha realidade de vida é uma realidade de gigantes, de problemas, de desafios. Ela vai ser mais do que isso. Existe uma promessa. E a gente pode ter esperança e futuro porque quem prometeu foi o próprio Deus. Amém? A segunda coisa, por que podemos ter esperança e futuro? Porque nós somos o alvo dessa promessa. Entenda uma coisa, eu e você somos o alvo de todas as promessas de Deus. Todas as promessas de Deus que existem nesse livro aqui. Nesse livro aqui, todas as promessas que existem aqui. O alvo dessas promessas é você e eu. Todas as promessas que estão aqui é para mim e para você. Por isso que você pode ter esperança, você pode ter um futuro, porque nós somos o alvo da promessa de Deus. Deus olha para nós e Ele nos enxerga como um alvo da sua graça, da sua promessa, do seu sustento, do seu favor. Ele nos enxerga como um alvo. Entenda isso. Nós somos o alvo das promessas de Deus. Aquele que diz, eu conheço os planos que tenho a vosso respeito. Nós somos o alvo desses planos. Como eu sempre costumo dizer, quando a gente acorda de manhã, é porque Deus está dizendo para mim e para você, ei, levanta. Os planos que eu tenho para você continuam de pé. Não importa como foi o seu dia ontem. Não importa o que você viveu ontem. Não importa o que você passou ontem, diz o Senhor. Os meus planos continuam de pé. Você continua sendo o alvo das minhas promessas. Você continua sendo o alvo daquilo que eu tenho para derramar sobre a sua vida. Você continua sendo o alvo de um futuro que eu preparei para você. Você continua sendo o alvo das prosperidades que eu tenho para te entregar. Mas eu preciso de você de pé. Eu preciso de você em movimento. Eu preciso de você com a sua fé ativa. Eu preciso de você com a sua expectativa lá no alto. Porque aquele que prometeu é fiel. Aquele que prometeu é fiel. Bom dia, Norimar. Deus abençoe, querida. Queridos, não se permita mais se entristecer. Quando a gente começa a entender que a gente é alvo da graça, do amor, da misericórdia, das promessas de Deus, a gente não se permite mais entristecer. Sexta-feira que passou não foi um dia muito bom para mim. Foi um dia
em que a tristeza quis chegar. Foi um dia em que, se eu deixasse acontecer, eu estaria abatido naquele dia. Mas quando eu comecei a perceber que o dia não estava sendo um dia bom para mim, aqui dentro, não lá fora, externamente. Eu cheguei num ponto da minha vida, queridos, que eu não me preocupo mais com as questões externas da minha vida. Eu me preocupo com as questões internas. As externas eu sei que Deus resolve. Mas eu cuido das questões internas da minha vida. E quando eu digo que o dia não ia ser bom, eu digo aqui dentro, não lá fora. As coisas que estão no mundo já não me impressionam mais. Já não... Eu sei em quem eu creio. Eu sei em quem eu confio. Mas eu comecei a sentir coisas dentro de mim que eu falei, opa, esse sentimento não é de Deus. Esses pensamentos não são do Senhor. E eu comecei a orar. Comecei a entregar tudo que estava vindo na minha alma para o meu Senhor. Por isso, o que eu estou querendo dizer com isso? Que eu sei que tem dias que a gente não está bem. Tem dias que mas a gente precisa estar atento. E tudo aquilo que chegar até nós, principalmente questões internas, a gente tem que submeter ao senhorio de Cristo. Porque é Ele que conhece os planos. É Ele que tem esperança, é Ele que tem um futuro para mim e para você. Eu sei que existem dias que não são fáceis. Mas quando você olha para Jesus, quando você entende que você é alvo das promessas de Deus. Sexta-feira eu olhei para mim, eu fui até no espelho aqui de casa, eu olhei para o espelho de casa e falei exatamente isso. Eu sou alvo das promessas de Deus. Eu não permito sentir o que eu estou sentindo. Eu não permito pensar no que eu estou pensando. Porque eu sou alvo das promessas de Deus. Aí você vai perguntar, mas por que você sentiu isso? Por que você pensou nessas coisas? Porque existe o inimigo das nossas almas. Existe Satanás, que fica jogando aqueles dardos inflamados, como Paulo diz. Eu sou ser humano. Eu tenho minhas demandas, eu tenho meus conflitos, eu tenho... A diferença é como eu encaro essas coisas. A diferença é como eu enxergo essas coisas. Entenda que você é alvo das promessas de Deus. Olhe para você. Comece a se enxergar como alvo das promessas de Deus. Deus é fiel. Entenda que você é especial para Deus. Entenda que Deus não abre mão de você. Não abre mão de você. Ele não abre mão de restaurar a sua vida. Ele não abre mão de reestruturar a sua história. Ele não abre mão de te dar esperança em um futuro. Não. Você é filho, você é filha. Você é alvo da promessa de Deus. Entenda uma coisa. Quando você acorda, é porque você tem que entender que você nasceu para dar certo. Quando você acorda para dar certo. Você não é obra do acaso. Você não é um erro de percurso. Você não é um acidente. Não. Você é promessa de Deus. Você é milagre de Deus. Você é especial para Deus. E quando Deus te acordou hoje, nesta manhã,
Ele está reafirmando todas essas promessas. Ele está reafirmando que Ele tem um futuro para você. Então não acorde pensando que é mais um dia, não. Acorde entendendo que esse dia é o dia que o Senhor fez para você viver plenamente, abundantemente, cheio de esperança e um futuro que Ele preparou para você. Esse dia ele não vai voltar mais. Entenda que esse dia chamado hoje, agora, ele não vai voltar mais. Ele é único. Ele é único. Como foi o de ontem e como será o de amanhã. Então viva plenamente um dia de cada vez, tendo certeza que você é alvo das promessas de Deus. Acorda de manhã de braços abertos, dizendo: Senhor, atinge o seu alvo. Senhor, atinge o seu alvo. Eis-me aqui. Estou pronto para receber tudo que o Senhor tem para mim nesse dia chamado hoje. Você é alvo das promessas de Deus. Se enxergue como tal. Se enxergue como tal. E terceira e última coisa, já estamos caminhando para o final do devocional. Terceiro e último ponto, por que você pode ter esperança? Por que você pode ter um futuro? Por causa dos efeitos dessas promessas. Por causa dos efeitos dessa promessa. Você pode ter uma esperança e um futuro, porque quem prometeu foi Deus. Você pode ter uma esperança e um futuro, porque você é alvo dessa promessa. E você pode ter esperança e futuro por causa dos efeitos dessa promessa. As promessas de Deus produzem efeitos na nossa vida. Olha o que diz Jeremias, capítulo 29, versículo 11, que já lemos várias vezes. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Agora vem os efeitos dessa promessa. Planos de fazê-lo prosperar e de não lhe causar dano. Planos de dar esperança e um futuro. Entenda esse contexto da palavra prosperar, prosperidade. Eu sempre costumo dizer aqui, quando eu leio essa palavra e quando eu comento sobre ela, quando a gente escuta a palavra prosperidade, ou quando a gente lê a palavra prosperidade, a gente pensa logo em questões financeiras da vida. Quando a gente diz, aquela pessoa é próspera, a gente já pensa logo na questão financeira da vida. A prosperidade, queridos, de Deus, ela é além do financeiro. É do financeiro também, mas ela é além. A prosperidade de Deus, ela abrange todas as esferas da sua vida. Deus é um Deus de completude, de completo. Todas as áreas da sua vida, todas, elas são tocadas pela prosperidade de Deus. Você será próspero na sua saúde. Você será próspero nos seus relacionamentos. Você será próspero como cristão, como cristã. Você será próspero como filho e filha de Deus. Você será próspero na sua vida profissional. Você será próspero no seio da sua família. Você será próspero em palavras, sabedoria, discernimento. Você será próspero em todas as áreas da sua vida. Essa é a prosperidade de Deus para nós. E um dos efeitos da promessa é você viver bem em todas as áreas da sua vida. Procure enxergar a bondade de Deus em toda e qualquer circunstância da sua vida.
Olhe para você como alvo das promessas de Deus e que essas promessas produzirão efeitos de prosperidade em todas as áreas da sua vida. E ele continua, e não de lhes causar dano. Em Deus somos guardados, em Deus somos protegidos. Em Deus temos esperança e temos um futuro. Entenda, querido, você pode ter esperança e futuro porque os planos que Deus tem para você são planos maravilhosos. Procure enxergar e comece a viver esses planos. Sabe, queridos, o ser humano, principalmente os cristãos, eles ficam esperando algo sobrenatural. Eles acham que os planos de Deus são passes de mágica. Eles acham que os planos de Deus é da noite para o dia. Não. Abraão recebeu uma promessa de Deus. Vocês conhecem a história. Abraão ouviu de Deus o seguinte: sai da tua parentela, sai da tua terra e vá para uma terra que eu te mostrarei. Olha só. Deus não disse a promessa qual seria. Deus disse: sai daí de onde você está e continue sua caminhada para onde eu estou te mostrando, para onde eu estou te orientando, para onde eu estou te direcionando. Abraão foi conhecendo as promessas na medida que ele foi caminhando, na medida que ele foi andando na direção que Deus deu. As promessas foram descortinando e ele foi conhecendo as promessas de Deus. Então, saia de onde você está, continue caminhando na direção que Deus te deu, que é a direção de olhar para Ele, é a direção de confiar nele, é a direção de saber que você é alvo das promessas dele. Caminhe nessa direção. Caminhe com seus olhos fixos no autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo. E na medida que você vai caminhando, na medida que você vai trilhando a jornada da sua vida, Deus vai descortinando as suas promessas e você vai vivendo cada uma delas de forma plena. Não se preocupe com as promessas, só entenda que você é alvo dessas promessas e que você deve caminhar na certeza de que elas, a cada passo que você der, elas serão descortinadas e você vai conhecendo gradativamente as promessas de Deus para a sua vida. Bom dia, tá? Bom dia, Eliane. Deus abençoe vocês. Continue buscando o Senhor. É interessante que nesse texto que lemos, o Senhor nos fala. Ele diz, Jeremias 29:11, ele diz: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. É nessa caminhada que a gente vai caminhando e clamando, caminhando e orando, caminhando e ouvindo, caminhando e tendo a certeza de que somos alvo das promessas de Deus. Não pare de caminhar. Abraão não parou de caminhar, e na medida que ele foi caminhando, ele entendeu que ele ia ser pai de uma grande multidão, que ele ia ser pai de uma grande nação, que o seu Isaac iria nascer. Foi na medida que ele foi caminhando. Entenda que Deus não tem compromisso com aqueles que estão estagnados e parados. Deus tem compromisso com aqueles que estão em movimento. E quando a gente entende que a gente é alvo das promessas de Deus,
a gente se coloque em movimento para que as promessas de Deus comecem a fazer sentido para a nossa vida. Deus tem promessa. Deus tem promessa. E tenha certeza que todas elas serão cumpridas na sua vida. Tenha certeza. Só continue andando. Só continue caminhando. Só continue dando um passo de cada vez. Viva um dia de cada vez. Não se preocupe de forma ansiosa com o futuro. Não olhe para o passado de forma deprimida, mas viva o presente, cheio de esperança e de futuro. Entenda que ansiedade é excesso de futuro. Depressão é excesso de passado. Esperança e futuro é enxergar o presente como sendo o alvo das promessas de Deus. Amém? Essa é a palavra que eu quis compartilhar hoje para vocês. Existe uma esperança, existe um futuro. Entenda que você pode ter um futuro e esperança, porque é Deus que faz a promessa desse futuro e dessa esperança. Você pode ter um futuro e esperança, porque você é alvo dessa promessa. E você pode ter um futuro e uma esperança por causa dos efeitos dessa promessa. Efeitos de paz, de prosperidade, não de causar dano. Olhe para você e se enxergue como um filho, uma filha amada do Senhor, que é alvo das suas promessas. E você vai viver, não tenha dúvida nenhuma disso, você vai viver todas as promessas que Deus tem para você. Ah, pastor, mas quando isso vai acontecer? É no tempo de Deus. É no tempo de Deus. Você precisa estar pronto. Você precisa estar pronta. Abraão só gerou Isaac quando ele estava pronto. Aquele povo só saiu da Babilônia quando estava pronto. Porque Deus sabe que se Ele der as promessas agora, você não terá maturidade suficiente para viver cada uma delas. Por isso você precisa ser preparado. Por isso você precisa ser forjado, forjada. Por isso você precisa ser moldado pelo Senhor. E quando você estiver pronto, as promessas de Deus cairão sobre a sua vida, porque você é alvo dessas promessas. Olhe para trás e já veja quantas coisas Deus já cumpriu na sua vida. Quantas promessas já foram realizadas, porque você já estava preparado para essas promessas. Mas entenda uma coisa, aquilo que os seus olhos não viram, aquilo que os seus ouvidos ainda não ouviram, aquilo que ainda não penetrou no seu coração, é o que Deus tem preparado para você. Existe promessa, existe uma esperança e um futuro. O seu papel e meu papel, que somos alvos dessa promessa, é simplesmente continuar caminhando. Afinal de contas, você acordou hoje para continuar a jornada da sua vida. Você acordou hoje para viver esse dia intensamente, plenamente na presença de Deus, para que Ele possa ir descortinando e mostrando para você a sua vontade, que é boa, que é agradável e que é perfeita. Amém, queridos? Vamos orar? Vamos orar para que Deus possa confirmar essa palavra no nosso coração, para que a gente possa viver a vida hoje mais tranquila, entendendo que somos alvo dessas promessas e que temos que vivê-la intensamente, com esperança e tendo a certeza de um futuro. Amém? Vamos orar?
Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós continuamos na Tua presença. Obrigado, Deus. Obrigado por este novo dia que está surgindo. Obrigado por esta nova manhã. Obrigado, Senhor. O que seríamos de nós sem esse Teu grande amor por nós? O que seríamos de nós, Senhor, se não fôssemos alvos da Tua promessa? Mas como é bom saber que existe um futuro. Existe um futuro preparado pelo Senhor. Existe um futuro que nos enche de esperança e nos faz continuar na jornada que se chama vida. Obrigado, Pai. Obrigado por esse grande amor que não desiste de nós. Esse grande amor que nos sustenta, que nos mantém de pé. Obrigado, Senhor, porque as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Estamos começando mais um dia. Estamos começando mais uma semana. E queremos consagrar esse dia e essa semana ao Senhor. Que possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Que possamos desfrutar de todos os planos que o Senhor tem para cada um de nós. Obrigado, Pai. Obrigado por nos acordar. Obrigado por nos fazer chegar diante da Tua presença, reconhecendo que somos completamente dependentes do Senhor. Ah, Pai, como precisamos de Ti. Como precisamos do Teu cuidado, do Teu abraço. Precisamos do Senhor. Por isso, Pai, fica conosco. Continua nos guiando, nos direcionando. Continue derramando sobre nós a Tua sabedoria. Que possamos verdadeiramente, Senhor, nos entregarmos a Ti, na certeza de que existe um futuro preparado para cada um de nós. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra hoje, que nos ensinou que existe um futuro e que podemos ter esperança porque aquele que prometeu é fiel. Aquele que prometeu é Deus. Aquele que prometeu é um soberano. Obrigado, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço por aqueles que estão online comigo agora. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, visita agora, de uma forma intensa, profunda, íntima, cada um que está online comigo agora. Que eles possam sentir a Tua presença, que eles possam ouvir as Tuas palavras, que eles possam ser tocados pelo Senhor. Ah, Pai, alcança as necessidades deles. Eles têm as suas demandas, seus conflitos, seus questionamentos, mas eu te peço, Espírito Santo de Deus, toca nesta hora e que haja um renovo do Teu Espírito, que haja um renovo da Tua presença e que eles possam verdadeiramente, Senhor, viver na plenitude de vida, na plenitude de vida que o Senhor tem para dar. Porque o Teu Filho amado diz que veio para dar vida em abundância. Que eles possam ser extremamente abençoados. Pai, sonda o coração, Pai, de cada um deles. E onde houver algo, Senhor, que possa distanciar da Tua presença, algo que possa fazer pecarmos, tira, Senhor, tira tudo isso e deixa só a Tua paz, a Tua presença, e que possamos cada dia mais ter a certeza de que o Senhor é Deus sobre nossas vidas. Abençoa a sua casa, suas famílias, seus filhos, que eles possam ser tocados pelo Senhor e transformados a cada dia. Obrigado, Pai. Eu os amo, Pai, profundamente. Eu tenho certeza que eles viverão o melhor que ainda está por vir. Obrigado, Pai. Eu não oro só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Que eles sejam também tocados, transformados pela palavra. Que eles possam experimentar, viver de acordo com aquilo que o Senhor tem
Obrigado, Pai. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço, na certeza de que o Senhor já está movimentando as águas em favor dos seus filhos. Obrigado, Pai. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu quis compartilhar com vocês. Continuem firmes. Vocês são alvos da promessa de Deus. Viva com essa convicção. Viva com essa convicção. Amém? O melhor ainda está por vir. Os melhores dias estão à sua frente. Você ainda vai viver tudo aquilo que Deus tem para você. Mantenha-se firme. Não desista, não olhe para a direita e nem para a esquerda. Continue olhando para o alvo, que é o próprio Senhor Jesus. Amém? E se Deus permitir, queridos, amanhã estarei aqui às 6 horas da manhã para mais um devocional, mais um momento na presença de Deus. Amém? Que você tenha uma segunda-feira extremamente abençoada e cuidada pelo Senhor, e que a sua semana seja uma semana de renovo, uma semana onde as promessas de Deus se realizam sobre a sua vida, e uma semana onde você pode experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade do Senhor. Amém? Obrigado por estarem aqui comigo todos os dias. Vocês são fiéis. Não importa o horário, às 8 ou às 6 da manhã, vocês sempre estão aí. Obrigado pelo carinho de vocês, pelo amor de vocês. Eu preciso muito de vocês, viu? De cada um de vocês. Vocês são muito importantes para mim e eu os amo profundamente. Tá bom? Vamos caminhando junto, porque a nossa estrada ainda é longa. Temos muita coisa para viver, para experimentar ao lado do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, queridos? Que Deus os abençoe e até amanhã, se Deus permitir. Fiquem com Deus.